Fala pessoal, vamos começar aqui o quadro Revise Comigo, tá? Hoje a revisão vai ser de ortografia, acentuação gráfica. É uma matéria muito recorrente nas provas de concurso público. Quando cai, normalmente cai uma questão só, mas a maioria das provas cai uma questão. Então vamos para as regras gerais. Aqui é o básico que você precisa saber para responder essas questões. Os oxítonos são acentuados terminados em A, E, O, ENS. Não confundir com a regra dos monossílabos tônicos, porque as bancas elas gostam de brincar com isso aí, trazer uma questão do tipo assinale alternativas em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras. Aí costuma trazer um oxítono bem curtinho, como a palavra caju, e confundir com outros oxítonos. E isso aí, se você estiver desatento, acaba por marcar errado essa alternativa aí, essa questão. O oxítono é sempre a última sílaba tônica, tá? Isso é o básico do básico, tem que estar sabendo. Vamos para os paroxítonos, são acentuados não terminados em A, E, O e ENS, e os terminados em ditongo. São os opostos dos oxítonos. Isso aqui fica até mais fácil para você gravar a regra dos paroxítonos, porque ele é o oposto dos oxítonos. E é sempre a penúltima sílaba tônica, tá? E atenção aqui para o ditongo, porque isso aqui ajuda muito para mim. Eu sempre estou atento aí aos ditongos, que dá para resolver muita questão, acertar olhando a posição do ditongo. Mais para frente eu vou falar sobre isso nas questões. Agora vamos para a regra dos proparoxítonos. Todos são acentuados. Isso aqui faz também tornar fácil aí decorar essa regra geral. Todos os proparoxítonos serão acentuados. Atenção à nova regra dos proparoxítonos ocasionais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque algumas bancas elas têm trazido aí que mudado, na verdade, o termo, né? Ao invés de chamar de proparoxítono, chamar de proparoxítono acidental ou ocasional. Então, basicamente é uma paroxítono terminada em ditongo e eles tratam como proparoxítonos. Aí é sempre a antepenúltima sílaba. Agora vamos falar dos monossílabos tônicos. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. E não confundir com a regra dos acentos diferenciais. Eu coloquei aqui dois exemplos, né, bem comum em prova, que é o tem e o vem. Acentos diferenciais são aqueles acentos ali que você também já tem que estar sabendo, que é a diferenciação do plural e do singular dos verbos. E feito por uma única sílaba, como diz, monossílabos. Tá bem fácil aí. Então vamos começar para as questões. Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada corretamente. Sempre quando for fazer as questões, mesmo que no treino, em casa, fazendo mesmo questão para treinar para a prova, revisão, sempre olhe todas as alternativas, porque você aproveita o máximo de conhecimento, né, e acaba fixando as regras melhor na mente. Isso para todas as matérias, não só português. Sempre tente olhar, tirar o máximo proveito de todas as alternativas. Então vamos lá. Aqui ele quer o correto, então a gente sabe que tem 3 erradas. Vamos começar pelo infortúnio. Aqui lembra que eu falei lá que é sempre importante o ditongo? A gente já olha o ditongo aqui, ó, infortúnio. O ditongo no final, ele vai entrar naquela regra ali das proparoxítonas ocasionais. Então esse aqui eu posso considerar ele como uma proparoxítona, ou eu posso ver da seguinte forma: eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, eu vou acentuar. Então eu tenho um acento aqui na posição paroxítona. A palavra rubrica. Isso aqui, cara, quando eu comecei a estudar, eu errava essas questões aqui, tá? Eu sempre marcava a rúbrica, às vezes eu marcava como certo, às vezes eu marcava como errado. Por quê? Porque eu não entendi, porque para minha cabeça era rúbrica, mas não, o certo é rubrica. Então, atente a isso daí, sempre assimile algumas palavras. Isso aqui não é uma proparoxítona, tá? Isso aqui não é uma proparoxítona. Isso aqui é uma paroxítona. Paroxítonas terminadas em A não vão ser acentuadas, tá? Então, por isso a gente marca aí ela como errada. A alternativa C, intuito. Aqui, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Porque intuito não é acentuado. Por quê? Porque aqui a gente tem um ditongo, tá vendo? A gente tem um ditongo. Se a gente tivesse um hiato,
seria acentuado. Por quê? Vou falar aqui, eu não trouxe ali para vocês a regra do hiato, eu vou falar aqui para vocês rapidinho. Quando a gente tem um hiato, né, em que a segunda vogal é um I ou um U tônico, elas seriam acentuadas, assim como saúde e saída. Eu vou botar aqui saúde e saída. Aqui a gente tem a separação do hiato, saúde. Então seriam acentuados. No caso do intuito, não é um hiato, é um ditongo. E esse ditongo ele está na posição paroxítona. E paroxítonas terminadas em O não são acentuadas, tá? Lembra da regra lá no começo. Então sobrou para a gente a alternativa D, gratuito. A gente marca a alternativa D aqui. É a alternativa correta, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos aqui à questão número 2. O novo acordo ortográfico alterou algumas regras de acentuação. Assinale a alternativa em que todas as palavras não podem receber acento. Bom, aqui o que a questão quer? Ela deu algumas palavras e ela quer que todas as palavras não recebem acento. Todas as palavras não podem receber acento, de acordo com as mudanças aí do novo acordo ortográfico. Então a gente marca aqui. Todas as palavras não podem receber acento. Esse aqui é o importante para responder a questão corretamente, tá? Vamos da alternativa A. Jiboia, ideia, útil, heróico e joia. Aqui o que é importante destacar aqui na questão? Como eu falei, eu marquei lá no início, tem que ter atenção aos ditongos, porque eu gosto de responder essas questões olhando sempre a posição do ditongo, tá? Então aqui a gente tem um ditongo aqui, um ditongo aqui, um ditongo aqui e um ditongo aqui. Repara que eles estão todos na mesma posição, na posição paroxítona. Então não vão ser acentuados, tá? De acordo com o que a questão pede. Ela quer palavras que não sejam acentuadas. Outro detalhe aqui é que você pode ver de outra forma. Você pode simplesmente chegar como uma paroxítona terminada em A. Paroxítonas terminadas em A não vão ser acentuadas. Só vão ser acentuadas paroxítonas terminadas em ditongos ou paroxítonas não terminadas em A, E, O ou EM e os seus respectivos plurais. A palavra útil é uma paroxítonas não terminadas, então nessas palavras A, E, O, EM ou ditongos. Então a gente vai acentuar o útil. O útil vai ter acento pela regra das paroxítonas, tá? Então a alternativa A, basta você saber a regra das paroxítonas que você vai já dar essa alternativa como errada. A alternativa B, a gente tem baiuca, geleia, enjoo, provence e arcaica. Tá? Vamos começar aqui. Eu começo sempre vendo a posição dos ditongos. Então, essas palavras eu já sei que estão corretas, não serão acentuadas. Geleia não será acentuada. Enjoo, aqui, rapaziada, sempre vê aqui, ó, enjoo, palavras como enjoo, tá? Veem, voo, essas palavras aqui não são mais acentuadas, tá? Então está correto aqui, enjoo não tem acento. Provence vai entrar nas regras aí das oxítonas, então vai ser acentuada, vai ter um acento aqui, assim como parabéns também, essa palavra aqui é acentuada. Vamos para a alternativa C. Então aqui a gente dá essa alternativa aqui como errada, tá? Alternativa B, errada. Vamos para a alternativa C. Creem, feiura, sutil, enxágue e heroína. Então, creem, como eu falei aqui, entra nesses dois casos aqui também. Não tem mais o acento, então está correto. Feiura também não tem o acento, tá? Eu vou explicar já a feiura e baiuca já, mas vamos ver essa questão aqui para dar sequência aqui. Sutil também não vai ser acentuada, por quê? Porque a sílaba tônica aqui, ela é o til, sutil. E nesse caso aqui a gente tem uma oxítona que não está sendo terminada dentro das regras dela. A, E, O, EM. Então, ou o ditongo. Então, ela não vai ser acentuada. A gente tem a palavra heroína, olha o ditongo aqui. A palavra heroína, ela não vai ser acentuada por conta de ser uma paroxítona terminada em A. E enxágue vai ser acentuado
por ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então sempre tem que ser atento ao ditongo, porque às vezes você vai olhar lá que é uma paroxítona terminada em E, beleza, mas tem um ditongo aqui, entendeu? Então sempre tenha aí esse em mente, que o ditongo para esse tipo de questão das paroxítonas ele é mais importante para análise. Você analisar sempre onde está o ditongo, você vai conseguir matar a questão. Agora aqui para falar sobre baiuca e feiura, tá? Vamos fazer a separação aqui silábica. Baiuca, feiura. Essas palavras não são mais acentuadas. Por quê? Porque não estão sendo mais acentuados os hiatos que são precedidos de ditongos, tá? No caso aqui, ó, hiatos precedidos de ditongos, aqui está o hiato aqui, não vão ser acentuados. Quando que os hiatos vão ser acentuados? Quando estiverem sozinhos nas sílabas, como baú, e quando, aqui no caso também, como saída e saúde. Eles estão sozinhos aqui na sílaba, vão ser acentuados. E quando tiver outra palavra que seja precedido do S, tá bom? Também vão ser acentuados. Agora vamos para a alternativa D. Assembleia, olha aqui o ditongo aqui, mais um ditongo. V em voo, já falei sobre essas palavras, não tem mais acentos. Baiuca, acabei de falar do baiuca. E paranoico. Aqui, só voltando aqui, né? Como a gente achou um acento aqui, essa questão aqui também é errada. Paranoico não tem acento. A gente olha aqui o ditongo na posição paroxítona. Paroxítona terminada em O não vai ser acentuada. Portanto, nenhuma dessas palavras aqui devem ser acentuadas. A gente marca o nosso gabarito como letra D. Questão número 3. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque ela fala das regras e do acento diferencial, que é uma regra que eu não trouxe lá na tabelinha no começo. Sobre o sistema ortográfico oficial vigente, analise as seguintes assertivas. 1. O uso do acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir, eles têm, elas vêm, é obrigatório. Aqui ele está dizendo, vamos lá. Primeiro, tem que analisar a assertiva toda, tá? O uso do acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir. Ele já deu aqui pra gente qual que é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, tá? Que ele já deu. Eles têm, elas vêm. Dos verbos ter e vir. Isso aqui, essa questão aqui, ela poderia de alguma forma trazer essa palavra aqui, ó. Tá? Então, aqui tá certo. Bom, isso aqui tá certo. Mas a questão, a banca, ela pode sempre mudar esse termo aqui, os vem, do verbo vir e do verbo ver. Isso aqui é do verbo ver. Então, isso aqui você tem que ter anotado aí no seu resumo, tem que estar na veia aí, tem que estar na sua mente, que o vem com 2 E é do verbo ver, e o vem com acento ou com um E só, ele vai ser do verbo vir, tá? Então essa alternativa aqui está certa. Isso aqui é da regra dos acentos diferenciais. Se for plural vai ter o acento circunflexo, se for singular não vai ter o acento circunflexo. Isso aqui é obrigatório, tá? Não é facultativo. A questão pode a gente trazer também que é facultativo, não é obrigatório. Assertiva 2, vamos lá. Vocábulos oxítonos terminados em E e em OS, vogais tônicas e fechadas devem receber acento circunflexo na última sílaba, como bebê, bebês, avós, avós. Certinho. Isso aqui, regra das oxítonas. A gente já viu isso aqui lá no comecinho, nas regras. Não tem muito que... Só mesmo a atenção aqui no que... Esse tipo de questão normalmente traz uma embolada, tá? Na hora que você for ler, leia com calma. Vocábulos oxítonos, tá aqui. Oxítonos são a última sílaba tônica, terminados em E e em O. Você já pensa, pô, quando isso termina em E, em O ou em A, eles são acentuados. Então, e aí você vai desenvolvendo a questão para ter certeza do que você está marcando. Vamos para a alternativa assertiva 3. O uso do acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo de verbos como dar, crer, ler, ver e rever é obrigatório.
Aqui ela está dizendo que é obrigatório. Ali atrás a gente já viu que creem, veem, leem. Essas palavras perderam o acento, tá? No novo acordo ortográfico aí. Não lembro se foi no último, se foi no penúltimo, mas perdeu o acento, não tem mais. Então isso aqui vocês têm que estar sempre. São questões que sempre caem nos concursos. Pode não ser que caia na próxima prova que você vai fazer, mas na outra vai cair, ou vai cair nessa, não vai cair na outra. Normalmente as bancas sempre colocam umas questãozinhas dessa daí. É um assunto básico da língua portuguesa, mas se você tratar esse assunto aí, que já vi há 6 meses atrás, não vou ver mais, já lembrei, na hora da prova vai passar um perrengue, tá bom? Então sempre revise aí todas as matérias, independente do nível de dificuldade delas. Tá? Então aqui a gente vai marcar a alternativa B. Apenas 1 e 2 estão certas. Que aqui o comando da questão é esse aqui, ó, quais estão corretas. Tá? Muita atenção também no último comando da questão, porque olha, essa aqui é uma questão um pouco longa e às vezes ela pode perguntar quais estão incorretas. Aí você fez toda essa análise aqui, fez toda uma análise acertou que essa primeira está certa, que essa primeira aqui está certa, que a segunda aqui está certa, que a terceira aqui está errada, né? Aí chegou na questão, marcou 1 e 2 e aqui está pedindo a alternativa incorreta e tinha lá uma alternativa que apenas 3, aí você erra uma questão dessa aí de bobeira, tá? Então preste sempre atenção nisso daí, tá? Considerando-se as regras de acentuação gráficas vigentes, respeita o acordo ortográfico vigente, a grafia da palavra destacada em. Então o que ele quer aqui? A grafia correta, tá? Respeita, vamos marcar aqui as palavras que regras da acentuação. Perceba que ele não tem palavras aqui de negação no comando da questão, então eles querem a grafia correta. Alternativa A inclusão da disciplina Educação Financeira nas escolas tem de pôr fim ao drama de diversas famílias do nosso país. Aqui ele quer a palavra por. Por que eu trouxe essa questão aqui? Quero falar aqui uma observação aqui. Às vezes a questão ela pode trazer um texto, nas alternativas colocar só as palavras e essas palavras estar referente ao texto, tá? Aqui eu já trouxe já com o texto porque eu não vou colocar texto aqui para não ficar muito longo. Então a alternativa A podia estar só o por, a B o tem, o C a palavra frequência, a D a palavra papel e a letra E a palavra heróico. E aí trazer referência ao texto. Por que isso aqui é importante? Porque o por aqui ele é um verbo, tá? Então se você pega uma questão aí que só tem as palavras e no comando da questão tem alguma referência ao texto, você tem que ler o texto, que você pode errar a questão. O por aqui ele não é uma preposição, ele é um verbo, e o verbo ele tem o acento aqui, por fim, tem de por fim ao drama de diversas famílias. Então essa alternativa aqui ela está errada. Aqui é a mesma coisa, muitas pessoas ainda não têm. Aqui a gente tem que analisar o contexto aqui. A gente está vendo o plural muitas pessoas. Aqui não é uma revisão de análise de sintaxe, tá? Então não vou ficar trazendo aqui o que é cada termo. O verbo aqui está no plural, tem acento. Então isso aqui é o básico aí. Tem essas palavras tem, vem, convém. Analisa sempre aí se está no plural, se tem um contexto aí no plural ou no singular para acertar a questão. Isso aí tem que saber também para levar para a prova. Não dá bobeira aí nesse tipo de questão. Alternativa C. O cuidado com os hábitos desenvolvidos em relação ao controle financeiro precisa ser uma prática de frequência constante. Então ele quer a palavra frequência. Aqui não precisa muito do contexto da frase, só a palavra já serve para a gente matar a questão. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Frequência, a gente tem o ditongo. Lembra que eu falei lá que eu sempre, nesse tipo de questão, analiso a posição do ditongo. O ditongo está no final, a palavra é paroxítono, tá? Então paroxítono terminada em ditongo, a gente tem sempre o acento aqui na palavra. Então mais uma alternativa aqui que está incorreta, essa aqui também incorreta por não ter o acento. Agora vamos à alternativa D. Os pais e os professores cumprem diferentes papéis na construção dos processos de educação financeira das crianças. Aqui a gente tem a palavra papéis. Eu não coloquei lá na regra das oxítonas, mas eu vou falar aqui para vocês.
As oxítonas terminadas em ditongos abertos também se acentuam, tá? Então, ditongos ei, oi, aqui vão ser acentuados. Então aqui a gente tem um acento, portanto a alternativa é errada. Então aqui eu vou trazer para vocês também algumas palavras que caem muito, tá? Herói e heróico. Herói tem acento, heróico não tem acento. Escrevi errado aqui, peraí. Não tenho muito costume de usar isso aqui não, tá? Heróico. Aqui vai entrar na regra das oxítonas. E aqui vai entrar na regra das paroxítonas, terminadas em O. Então aqui não vai ter acento. Então, basicamente é isso aí. Outra palavra também que entra aqui basicamente com heróico é aquela que já foi vista lá atrás, ideia. Mesma coisa. Vamos para a alternativa E. O esforço de construção de uma rotina de cuidados financeiros cotidianos é ainda um ato heróico de poucos brasileiros. Aqui, como eu falei, heróico não tem acento, portanto está certinho aqui, tá? A gente marca a alternativa E como gabarito. Só isso aí foi a revisão de hoje, tá? Uma revisão que eu também estou fazendo. Estou fazendo principalmente a revisão aí porque eu vou fazer a prova do concurso dos Correios. Vou trazer para vocês aqui o resultado e também as notas de corte, as coisas que forem referentes aí pós-prova do concurso também. Então é isso aí foi a revisão de hoje. Um bom estudo aí para vocês e abraço, até o próximo vídeo.